Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home, two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Olá, tudo bem? Como é que vai? Meus filhos, a Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, a Ariela que está aqui, Eliave Hassid que está ali brincando. Nós estamos começando aqui mais uma edição do programa Meav Leben. Nós estaremos falando sobre a primeira, segunda e terceira leitura, Aliot, da Parashá Netzavim. Essa semana nós estaremos lendo duas Parashiot, tá? Que é Netzavim e Vayeler, ok? São duas Parashiot juntas. É um momento que eu não gosto muito, eu fico um pouco triste porque já está terminando a leitura da Torá. Nós estamos aí uma semana antes de Rosh Hashanah, Yom Kippur, e daqui a pouco termina a leitura da Torá, mas breve também a gente começa novamente com a Parashat Bereshit. A introdução ele fala sobre o seguinte, que a Parashá ela começa então declarando: vocês estão firmemente de pé, todos de pé. Netzavim significa de pé, todos juntos diante de Deus. Ele vem falando que são justamente os líderes, todas as classes de judeus, inclusive até os tiradores de água. Baseado no Selichot 5731, ela parece um pouco contraditória, porque ao mesmo tempo que ela diz que todos devem ficar em pé, junto, como se fosse um só homem, sem distinção nenhuma, mas na realidade ela começa a descrever as classes de judeus, que existem judeus diferentes. Existem níveis hierárquicos, ou seja, existem os líderes tribais, existem os príncipes, existem até os tiradores de água, são níveis de pessoas. E aí, como é que fica? Todo mundo é igual ou nem todo mundo é igual? Como é que fica nessa situação? Porque se está todo mundo de pé, como se fosse um único só homem, todos vocês de pé diante de Deus, e aí depois mostra que existe pessoas diferentes. Então, a mensagem que ele vem explicando é que todo mundo ele é igual perante Deus. Então, vocês estão firmemente de pé hoje diante de Deus. Então ele vem dizendo que, todos os judeus são iguais, e é isso que nos torna um só. Todo mundo é igual, nenhum é melhor do que pior do que ninguém, né? Nem melhor nem pior. Como a filosofia judaica que diz que ninguém é melhor do que ninguém, o judeu não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, ele apenas tem uma única missão, tá? Então o que a gente pode aprender com isso daqui? Já que ele dá outros níveis de judeu, né? Uma questão hierárquica. É justamente que cada pessoa tem uma missão nessa terra. Cada pessoa tem que cumprir. Lembra que no vídeo passado, na outra Parashá passada, a Parashá Kitavot, que o papai falou, sobre a gente encontrar a nossa missão, cada um tem a sua missão. A Ariela tem a missão dela, o Eliave tem a missão dele, o papai tem a sua missão, a Dodani, o Caleb, os netos, os filhos, todo mundo tem uma missão. A gente tem que descobrir qual é a nossa missão nessa terra. Qual é a missão que nós temos? Nós temos que descobrir essa missão e espero que vocês tenham sucesso em descobrir a missão de vocês. Mesmo que a gente seja a gente só consegue ser completo como pessoa e como povo quando cada um faz a sua parte. Nem todo mundo é Cohen, nem todo mundo pode ser Cohen Agadol, nem todo mundo pode ser Levita. Então tem Cohen, tem Levi, tem Israeli. Dentro da nossa comunidade tem o Hazan, tem o Gabai, cada um tem a sua função. Dentro da nossa família existe o papai, existe a mamãe, existe o vovô, o tio, cada um tem a sua missão. Então a mensagem final que ele vem trazendo da Parashat Netzavim é que quando todos e cada um cumpre a sua missão, que é única, você tem uma missão única, então a gente consegue se completar como povo, todos como um só e alcançar a nossa missão, tá bom? Então a mensagem praticamente é essa. Nós devemos buscar e entender qual é a nossa missão. Devemos então procurar saber qual é a nossa missão, tá bom? Vamos então dar início então ao estudo, à leitura desta Parashá. A Parashá então ela começa no livro de Devarim, tá? Deuteronômio, no capítulo 29, Passuque 9 em diante. Vamos ler, o papai vai ler para vocês. Ele começa então falando: vocês estão firmemente de pé hoje, todos vocês juntos diante de Hashem, seu Deus, os líderes de suas tribos, seus anciões, os seus policiais, de pé frente, ou seja, cada judeu está
de pé diante de Deus. As suas crianças pequenas, as suas mulheres, os convertidos, dentre os seus acampamentos, desde os seus lenhadores até os seus carregadores de água, para você ser trazido para o pacto de Deus, seu juramento que Deus, seu Deus, está fazendo com você hoje. Então ele fala hoje, individualmente. Ele fala hoje. Por que hoje? Lembra, a gente já tem falado ao longo dessas parashiot que sempre Deus está falando hoje. Por quê? Porque a Torá é para ser cumprida hoje, não é amanhã nem depois, é hoje. Como se todos os dias nós estivéssemos aderindo, buscando a Torá, recebendo a Torá. Então a Torá, ela é atual, ela é hoje. E ele fala também no individual. Por que no individual? Porque é uma aliança, é um pacto que Deus faz individualmente com cada um de nós. Então ele está trazendo todo mundo nesse novo pacto. Que pacto é esse? Aquele que ele começou lá na Parashá Kitavó, que ele está ratificando, ele está reforçando o pacto, fazendo um novo pacto, né? Esses dias eu até brinquei com a Leia, com a mamãe, e disse para ela, vamos casar de novo? A gente já é casado, mas eu brinquei com ela, falei, vamos casar de novo? Então, quer dizer, é como se a gente quisesse casar de novo. A gente já é casado, já tem uma aliança, já tem um pacto, mas vamos renovar de novo isso? Eu acredito, em particular, que quando Hashem fala, novamente eu estou trazendo você para o pacto de Deus, seu Deus, justamente hoje, vamos realmente reatar novamente essa aliança? Vamos reforçar? Até aqui, no Passuque 11 do capítulo 29, é a primeira leitura, a primeira aliá. A segunda leitura começa no Passuque 12 em diante, e ele fala, e isto é para estabelecer você hoje como seu povo. Mas espera aí, já não é povo? A gente já não é povo de Deus? Então, por que hoje se tornar povo? É aquilo que eu falei, não existe lei da substituição, como eu disse em outras parashiot passadas, não existe, a gente continua sendo povo de Deus, sempre, mas Deus está criando uma nova aliança, renovando uma nova aliança com o seu povo. Então ele fala, para estabelecer você hoje como seu povo. E ele será seu Deus. Peraí, mas ele já não é o nosso Deus? Como é que sim, agora ele será nosso Deus? Como ele disse a você, e como ele jurou a seus antepassados, Abraham, Isaac e Yaakov, que ele jamais trocaria você por outra nação. Uau! Aqui a gente vê que não existe a lei da substituição e que Hashem jamais vai trocar Bnei Israel por outro povo. Eu não estou apenas fazendo este pacto e este juramento com vocês aqui, mas tanto com aqueles que estão de pé aqui conosco hoje, diante de Deus, seu Deus, e com aqueles nas gerações futuras que não estão conosco aqui hoje. Então, aqui existe um pacto que a gente está fazendo não só com a gente que está aqui hoje, literalmente como está escrito, mas com as outras gerações também. Então, você que é filho, que é neto, que é bisneto de judeu, não adianta a gente fugir da nossa missão. Nós somos judeus e existe um pacto que Deus fez com a gente. Só quero trazer aqui, porque eu estou lendo e estou explicando também, tem um amigo que, não vou citar o nome dele, lógico, evidente, que judeu, que estava passando por uma dificuldade muito grande financeiramente. E nesses dias próximos a Rosh Hashanah, os dias nós estamos vivendo de Teshuvah, Tzedakah e Tefilá, eu falei para ele, olha, não adianta você procurar solução em outro lugar, não adianta. Não adianta você tentar se apostatar, deixar de ser judeu, procurar uma outra religião, não adianta. Você tem um pacto, se você é filho de mãe judia, se você é filho de judeu, não adianta. Você só vai ter sucesso na sua vida. Não é maldição, não é que a gente esteja jogando maldição, nada, mas você só vai ter sucesso na sua vida quando você cumprir o mínimo possível do seu papel, da sua missão como judeu. Não adianta você tentar fugir. Eu disse isso também, não só para ele, como eu disse no vídeo passado, para vocês, para os meus filhos, para a Gabriela Dodani, o Gabriel Kalev, a Ariela e o Eliav. Não adianta fugir. Nós temos uma missão e nós só teremos sucesso na vida quando nós cumprirmos a nossa missão. Não adianta. E eu vou explicar que essa parashá aqui, ela vem trazendo novamente isso e reforçando isso, essa mensagem que o papai está falando, tá? Não adianta, a gente vai poder andar para qualquer lugar, nós não teremos sucesso, nós só vamos ter sucesso quando nós cumprirmos a nossa missão mínima como judeus. Então eu falei para ele, volta, faz techuvá, busca Hashem e você vai ver que as coisas vão começar a melhorar para você. Então onde eu quero falar? Que Deus não fez apenas esse pacto com aquelas pessoas que estavam lá, mas com as outras pessoas. Filhos, netos, bisnetos, então a gente não tem como fugir deste pacto. Talvez eu me arriscaria em falar isso, que um judeu, ele não tem opção, né? Ou ele serve a Deus,
ou ele não serve a Deus e ele vai colher as consequências dessa decisão, que não é bacana, porque a gente sabe que existe um pacto. Se você serve a Deus, você está cumprindo a sua missão e, consequentemente, você recebe as bênçãos, as brachotes, mediante ao cumprimento dessas mitzvot. É uma consequência, não é uma moeda de troca. Mas, se você não cumpre, existe uma consequência, que a gente já viu na Parashá Kitavot, que são maldições e mais maldições, tá bom? Vamos começar então agora a terceira aliá, tá? Que ela vai justamente do capítulo 29, passuque 15 diante. Ele começa falando: pois vocês sabem como nós vivíamos na terra de Mitzrayim, no Egito, e como nós passamos por entre as nações. E quando vocês passaram no seu caminho, vocês viram seus detestáveis e repugnantes ídolos de madeira e de pedra em suas ruas, e seus ídolos de prata e ouro que ficavam escondidos em suas casas com eles. Hashem está falando aqui para a gente que Bnei Israel viu como as outras nações eram idólatras, como elas viviam, como elas faziam. A gente chegou a ver isso daí. Assim, talvez, haja entre vocês, Haz Shalom, Deus não permita, um homem ou uma mulher, ou uma família ou uma tribo cujo coração está se desviando hoje de Deus, nosso Deus, e não quer entrar no pacto com ele, mas prefere ir idolatrar os deuses daquelas nações. Talvez haja entre vocês um indivíduo cuja perversão está crescendo como uma raiz de onde brotam ervas amargas como galhos e absinto, ou seja, amargo, de forma que quando ele escuta as palavras deste juramento, acha que elas não se aplicam a ele, e ele se convencerá em seu coração dizendo: eu ficarei bem, mesmo se eu seguir os desejos do meu coração. Para tal indivíduo, eu acrescento as punições para seus pecados feitos involuntariamente, como se em um estado de embriaguez, e outro castigo por seus pecados feitos de forma intencional, decorrentes de uma sede inconsciente. Então, preste bem atenção. Pode acontecer de alguém dizer: olha, esse negócio de ser judeu, esse negócio de cumprir Torá Mitzvot, isso daí não é para mim, tá? Isso não quero fazer isso. E de repente essa pessoa diga no coração dela: mesmo eu não comendo cachê, mesmo eu não seguindo a Torá, as coisas vão bem para mim, as coisas vão se dar bem. Deus não vai me castigar, Ele é muito bom, Deus é bom, Deus é amor, Deus não é punição. E ela diga no seu coração que ela vai estar bem, ou que ela pode continuar indo na sinagoga, ela pode continuar frequentando, fazendo parte de uma comunidade, mas ela vai continuar cometendo a vodazara dela escondido. Deus está dizendo justamente que para este indivíduo pode ser uma família, como ele falou, pode ser uma tribo, pode ser uma pessoa, uma única pessoa, e Deus está dizendo que ele vai acrescentar as punições para os seus pecados feitos involuntariamente. Aquilo que você fez involuntariamente, que Deus poderia te perdoar, como se ele estivesse num estado de embriaguez, ou seja, você está inconsciente, você não está consciente. E ele vai dar um outro castigo feito de forma intencional. Passuque 19, Deus não desejará perdoá-lo. Por que fala que Deus não desejará perdoar? Diz o seguinte, os nossos sábios: quando uma pessoa ela peca e ela diz: eu vou pecar, mas eu vou me arrepender depois, eu vou pecar agora, porque depois eu me arrependo, você vai me perdoar? Diz que não existe perdão para essa pessoa, não existe perdão. Então por isso que aqui fala que Deus não desejará perdoá-lo. Ao contrário, a ira de Deus e o seu zelo então explodirão contra este homem, e todas as maldições escritas neste livro descerão sobre ele, e Deus obliterará o seu nome de sobre os céus. Deus separará de todas as tribos de Israel, ou seja, um tratamento severo, de acordo com todas as maldições do pacto escrito neste livro da Torá. É como se fosse um herem. Herem é exclusão. Vai tirar de todas as tribos, vou separar e vou tratar diretamente com essa pessoa. Olha, isso daqui é uma leitura muito dura isso. Olha o peso da consequência que tem de você deixar Deus, de você deixar o judaísmo, de você deixar Torá e Mitzvot. É uma coisa complicada, tá? Passuque 21. A última geração, seus descendentes que virão depois de você, junto com o estrangeiro que vem de uma terra distante, dirão ao ver as pragas da terra e as moléstias como Deus afligiu.
desde enxofre e sal queimando a terra inteira, ela não pode ser plantada, ela é estéril e nem mesmo grama brotará dela. E é como a destruição de Sedom e Amorá, Admai de Seboim, Sodoma e Gomorra e Adamai de Seboim, as cidades que Deus destruiu em sua fúria e ira. Todas as nações dirão: por que Deus fez por que Deus fez isto a esta terra? Por que Deus fez isso? O que causou esse grande acesso de fúria de Deus? Então elas dirão: é porque eles abandonaram o pacto de Deus, o Deus de seus pais, que ele fez com eles quando eles os tirou da terra do Egito de Mitzrayim. Pois eles foram e serviram outros deuses, se prostraram diante deles, deuses que eles nem sabiam ser destituídos de poder divino, nem sabiam, não tem nada, pau e pedra, e que ele deu a porção deles. A fúria de Deus então foi despertada contra aquela terra, trazendo sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Deus os arrancou de sua terra com fúria, ira e grande indignação, e ele os colocou em outra terra, onde eles estão hoje. E se vocês disserem uma vez que este castigo virá sobre nós, mesmo sem um indivíduo estiver fomentando o pensamento de idolatria, que esperança haverá para nós? De repente o povo pergunta: tá, a gente já fez isso, que esperança tem então para nós? Por mais que o povo inteiro esteja praticando, ou uma parte do povo esteja praticando algo bom, que então vai vir essa maldição de qualquer jeito, o que vai ser de nós então? Que esperança vai ter para nós? Né? Aí Hashem fala justamente: minha resposta é: as coisas escondidas, ou seja, na mente de uma pessoa, elas são para Deus. Deus conhece os pensamentos do coração de cada indivíduo. Para o nosso Deus, para serem tratadas particularmente, Deus trata com essa pessoa particularmente. Mas as coisas reveladas, tornando conhecidos os pecados das pessoas, são para nós e para os nossos filhos, de darmos com isso, para que a gente possa lidar com isso para sempre, decretando justiça para cumprir as palavras desta Torá. Veja bem, a gente está falando justamente sobre isso, que Hashem sabe de tudo, sabe o sentimento do coração de cada pessoa. E ele vai tratar com cada um. Até porque a gente sabe, em outras passagens, que diz que um pai não pagará pelo pecado do filho e um filho não pagará pelo pecado do pai. Aquela alma que pecar, aquela alma será punida, será castigada, Deus vai tratar com ela. Isso me lembra até um certo rei, que eu não me lembro agora o nome, que nos escritos, quando Deus mandou o profeta ir falar para ele que ele iria morrer, e ele virou o rosto dele para a parede e chorou, Deus disse: prepara a tua casa que você vai morrer. E depois, assim que o profeta saiu, o navio saiu, Hashem disse: volta lá, e disse que ele vai ter mais tanto tempo de vida. Por quê? Porque ele não queria ter filhos. E como uma pessoa não quer ter filho, Deus disse: olha, você não precisa viver. Você não cumpriu tua missão, você não está cumprindo tua missão, para que você serve? Você não serve para nada aqui, então você vai morrer. E aí ele pediu perdão para Hashem, e depois ele disse que iria mudar dessa decisão. Agora, por que ele não queria ter filho? Porque ele teve um conhecimento por profecia de que ele iria ter filhos que seriam Rechaim, a descendência dele seria de malvados, que ele iria acabar gerando reis que seriam muito malvados na terra de Israel. Então por isso ele falou: Hashem, eu não vou casar, não vou gerar filho para procriar e gerar Rechaim. E a resposta de Hashem foi o seguinte: não interessa se eles vão ser, isso é comigo, eu vou tratar disso. O que você tem que fazer é cumprir a tua missão, é procriar, é ter filhos. Então veja bem que por mais a gente tem que fazer a nossa parte, e Hashem vai fazer a parte dele, tá bom? Até mesmo na questão de julgar o próximo. É difícil, a gente acaba se aborrecendo julgando, mas a gente sempre tem que deixar na mão de Hashem, porque quem vai julgar é Deus. Deus é o juiz supremo e ele que julga, e não somos nós. Por isso que os nossos sábios dizem, até com relação a Lashon Hará, de maledicência, por mais que uma pessoa, você esteja certo daquilo que você estava falando sobre aquela pessoa, não é bom você falar dela, julgar, deixa que Hashem julga. Vamos continuar aqui, vamos então passar para a segunda leitura, que essa segunda leitura ela está na realidade na quarta leitura, que como nós estamos lendo duas parashiot, então a quarta leitura na realidade vai ser a segunda leitura de hoje, capítulo 31. E ele fala: o que acontecerá é que quando todas essas coisas vierem sobre você, quando vocês estiverem em todas as
as nações para onde Deus, seu Deus, está banindo vocês, a bênção e a maldição que eu coloquei diante de você, você elevará isto ao seu coração e retornará para Deus, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Então aqui existe uma promessa que por mais que a gente vá para o exílio, se a gente se arrepender, se a gente fizer techuvá, a gente vai aceitar essa techuvá, tá? Você escutará a sua voz, a voz de Deus, né? Tudo o que eu ordeno a você hoje, Ayom, e você e seus filhos, então Deus, seu Deus, fará retornar seus cativos do exílio, e Ele terá misericórdia de você, e Ele reunirá você novamente entre todas as nações para onde Deus, seu Deus, dispersou vocês. Eu volto a dizer que alguns dos nossos sábios dizem que a diáspora, ela na realidade é uma brachá disfarçada, são bênçãos disfarçadas. Até porque Hashem espalhou o Bnei Israel por todo o mundo para justamente levar a luz do judaísmo, e ele também resgata, segundo Tânia, o judeu ele resgatar, né, as faíscas divinas que caíram em cada lugar, e também para falar, né, levar a luz do judaísmo para outros povos e dar mérito para esses outros povos. Passuque 4, deixa eu ver se eu já terminei, ok? Passuque 4. Mesmo se seu exilado estiverem nas montanhas, alçando as extremidades dos céus, Deus, seu Deus, reunirá você dali e Ele tirará você de lá. Então, é uma outra promessa, uma outra profecia muito boa de se ler, de se ouvir, que mesmo que a gente esteja o mais distante de Eretz Israel, existe uma promessa que nós iremos voltar, que Deus irá nos trazer. Deus, seu Deus, trará você para a terra de seus antepassados, que seus antepassados possuírem, você tomará posse dela, e ele será bom para você e fará você mais numeroso do que seus antepassados. Deus, seu Deus, circundará seu coração e o coração de seus filhos, permitindo que vocês amem a Deus, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, pelo bem de sua vida. Aqui começa a terceira leitura, a terceira aliá, que está na realidade na quinta aliá da Parashat Nitzavim. Deus, seu Deus, colocará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que vocês odeiam, aqueles que perseguiram você, e você retornará e escutará a voz de Deus e cumprirá todos os seus mandamentos que eu ordeno hoje, Ayom, a você. Deus, seu Deus, dará a você prosperidade em todo o trabalho de suas mãos, no fruto de seu ventre, o fruto de seus animais e o fruto de seu solo, pois Deus irá mais uma vez se regozijar com você, sendo bom para você, como ele se regozijou, sendo bom para os seus pais, pois então você escutará a voz de Deus, seu Deus, para observar os seus mandamentos e os seus mandamentos supranacionais, os Hukim, Mishpatim, escrito neste rolo da Torá, e você então retornará a Deus, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Vamos continuar. O próximo trecho que eu vou ler agora ainda faz parte da terceira aliá, mas também faz parte da sexta leitura da Parashat Devarim. A proximidade da Torá. Essa parte é muito linda, preste bem atenção, pois esta coleção de ordens que eu ordeno a você no dia de hoje, Hayom, hoje, no dia, não está oculta de você, nem está longe de você. Ela não está nos céus para que vocês digam: quem subirá até os céus para nós e a pegará para nós e nos ensinará de forma que possamos cumpri-la? Nem está além do mar para que vocês digam: quem cruzará até o outro lado do mar para pegá-la para nós, né? Para nos ensinar de forma que possamos cumpri-la? Assim, esta é uma coisa que está muito, muito perto de você, em sua boca, em seu coração, para observá-lo. Aqui é uma resposta clara para algumas pessoas que dizem: é muito difícil cumprir Torah Mitzvot, é muito difícil cumprir Torah, não, ser kasher, Torah Mishpachat, ser shomer e Shabbat, não, isso é para judeu religioso, ortodoxo, é muito difícil. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem com raiva, porque elas não conseguiram, e elas dizem: ninguém cumpre a Torá 100%. Ninguém reza tudo direitinho todo dia. Porque elas não conseguem, não faz parte da realidade delas, então elas dizem que os outros também não conseguem. Então aqui é uma tapa de luva, né?
E uma resposta belíssima da Torá de Hashem para nós, de que ela não está do outro lado, não é difícil. Se Hashem deu para a gente é porque a gente consegue, com certeza, cumprir isso. Ela está próxima, é uma coisa que está muito perto de você. A Torá, Deus não mentiria. Ele está dizendo que está muito, muito perto de você, em sua boca, da bé, né, em seu coração, leve para observá-la. E aqui a gente finaliza esse primeiro vídeo falando sobre a primeira, segunda e terceira leitura. Então, mostrando que a gente pode cumprir Torah Mitzvot. Eu volto daqui a pouco falando mais sobre a quarta, quinta e sexta leitura. Até mais. Shalom Aleichem. Shalom!